Fala galera, agora nós vamos conversar um pouco sobre o crime de extorsão. Tá ali do ladinho do artigo 157, que é o roubo. Aí vem a extorsão que está no 158. São crimes muito parecidos, tá? Na prática, você tem que fazer esse corte definidor, distintor entre um crime e outro, porque na prática nós percebemos que muitas vezes nem o agente consegue entender qual é o crime que ele está praticando. Então, quando você observa o artigo 157, eu preciso já fazer essa diferença na sua mente, nós observamos que lá eu tenho uma subtração da coisa. Aqui não. Aqui o que vai haver, lá previsto no artigo 158, é o constrangimento. Então você constrange alguém, claro que se utilizando da violência, se utilizando da ameaça. Então é esse primeiro cuidado que nós precisamos que ter. Claro que o artigo 157 e 158, o legislador ele foi até assim, né, poxa, maldoso com a gente. Por quê? São dois crimes contra o patrimônio, tá? São dois crimes de ação penal pública incondicionada, são dois crimes pluriofensivos, os dois vão contra patrimônio e liberdade individual. Os dois crimes, gente, olha só, tem a pena de 4 a 10 anos. Então, assim, roubo e extorsão são crimes muito semelhantes. Muito semelhantes. Os dois crimes, eu tenho até colocado aqui, né? Olha só. Quando eles têm em algum momento, eles têm as suas qualificadoras, quando há lesão corporal, quando há lesão grave, né? Ou morte. E, claro, que são da competência do juízo comum. Então, eu coloco todas as semelhanças, mas no final fica tranquilo, porque nós vamos também mostrar as diferenças que envolvem o crime de roubo e o crime de extorsão. Tudo bem? Então, olha só, você observando começa agora a fazer as anotações. A primeira anotação que nós precisamos fazer aí está relacionada ao objeto jurídico. Claro que é o patrimônio. Claro que é um patrimônio porque está no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Mas observe só que não é apenas o patrimônio que está em jogo. Também você está se relacionando ali com a integridade física, está se relacionando ali com a liberdade da vítima, a liberdade individual. Então, os bens jurídicos desse crime pluriofensivo são patrimônio, integridade física, claro, quando tem lesão corporal ou morte, e liberdade individual, porque em alguns momentos também há restrição da liberdade da vítima por tempo relevante. Nós vamos ver tudo isso agora. Tudo bem? O objeto material é uma pessoa. O objeto material é aquela pessoa que está sofrendo ali o constrangimento, está passando por isso. Então vamos lá, sujeito bem jurídico, já enfrentamos o objeto material e agora vamos para o núcleo do tipo que eu até adiantei na introdução. O verbo do tipo penal extorsão é constranger. E você constrange como? Eu digo que toda vez que constranger é tirar o livre-arbítrio, é tirar a liberdade de atuação, é fazer com que uma pessoa faça o que ela não quer fazer, ou que ela deixe de fazer aquilo que ela quer se propõe a praticar. Então, toda vez que você quebra o livre-arbítrio, só quem pode quebrar o nosso livre-arbítrio é a lei. Diz a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 2, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em lei. Mas todo alguém que substitui a lei para querer impor a sua vontade contra um ser humano, nós estamos ali diante de um constrangimento. Agora, claro que esse constrangimento aqui ele é mediante violência ou grave ameaça. Então começou a aparecer com roubo, mediante violência ou grave ameaça. Então a autodeterminação da pessoa vai embora, ela passa por um constrangimento por liberdade, atentando contra liberdade individual, contra a sua integridade física. E o meio utilizado é a grave ameaça ou a violência. E aí nós vamos perceber que qualquer coisa que tenha relevância jurídica, qualquer fato, qualquer comportamento que tenha relevância jurídica, pode ali já caracterizar o constrangimento. Pode caracterizar o constrangimento. Então ele é obrigado a fazer qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Qualquer ato que tenha relevância no mundo jurídico. Tudo bem? Observe também, olhando para o artigo 158, que nós tratamos de uma vantagem indevida. Olha só, vantagem indevida. E aí você pode me perguntar, por quê? Porque perceba, se for uma vantagem devida, nós estamos lá no artigo 345 do Código Penal, 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Quando alguém está lhe devendo e você vai lá e cobra pelos seus próprios meios,
não se utilizando dos meios cabíveis, você está praticando um crime. Qual é? Artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões. Alguém está ali com o seu móvel, você vai lá e aí você vai cobrar, me devolve. Exercício arbitrário das próprias razões. Se não quer devolver, cobrança. Se não tem cobrança, uma ação judicial para gerar uma obrigação de fazer ou de pagar quantia certa. Eu não posso me substituir ao Estado. Então, cuidado, a vantagem tem que ser indevida. Se for vantagem devida, é crime, mas não é o 158. Agora, essa vantagem, gente, além de ela ser devida, ela precisa ser indevida, ela precisa ser uma vantagem, perceba só e preste muita atenção nisso, uma vantagem econômica. E por que ela precisa ser uma vantagem econômica? Porque eu estou diante de um crime contra o patrimônio, então ela tem que mexer monetariamente na vida da pessoa. Se a vantagem, olha só, ela for de outros cunhos, um cunho pessoal, apenas de comportamento, eu estou lá no constrangimento ilegal, no 146. Se o interesse aqui é sexual, eu estou diante, sexual que eu digo também é ato libidinoso, eu estou diante de quê? De um estupro, tá? Que é o constrangimento, mediante grave ameaça, por violência, para praticar ali ato libidinoso, ainda que diverso da conjunção carnal. Então, montando isso, eu sugiro que você coloque no seu caderno uma distinção básica, tá? Entre roubo e extorsão, tá? E eu vou fazer um quadrinho no final, vai fechar nesse bloco aqui trabalhando com esse quadrinho. Então, olha só, roubo e extorsão. Na extorsão, eu constranjo a pessoa a fazer algo, entregar algo, pagar algo. Lá no roubo, não. No roubo, eu vou logo subtraindo. Então, por isso que não tem continuidade delitiva. Quem assistiu a aula de roubo, eu até disse lá, o STF e o STJ, ele já tem, inclusive, pacificado quase já mesmo. Assim, o STF, desde 2012, então assim, não teve outra alteração jurisprudencial, não houve um overruling, então nós podemos afirmar, assim, que não se aceita a tese da continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Não, é concurso material. Extorsão e estelionato? Não dá. Estelionato é o crime do parceiro, ele faz você entregar as coisas sem você perceber. E extorsão e concussão não dá também, porque a concussão ela é praticada por um funcionário público. Então nós fazemos esses três cortes. Não confunde extorsão com roubo, não confunde extorsão com estelionato e não confunde extorsão com o crime de concussão lá do Código Penal. Ele exige um comportamento, um adendo, mas ele está numa figura ali de funcionário público, tá? Tudo bem. Sujeito ativo. O sujeito ativo do crime de extorsão é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. E o sujeito passivo, veja bem, é um crime pluriofensivo, é um crime que atenta contra as vários bens jurídicos e não vai ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Assim, o sujeito passivo pode ser, quando nós estivermos falando da extorsão, pode ser qualquer pessoa, pode ser alguém que foi ali agredida, pode ser alguém que foi violentada, pode ser alguém que foi ameaçada. Então, qualquer uma dessas pessoas podem ser o sujeito passivo. E às vezes, gente, olha só, pode ser uma pessoa que está ali sofrendo a integridade física, sendo honrada, e outra pessoa que está perdendo o patrimônio. Então, nós podemos ali também ocorrer uma dupla subjetividade passiva. Outra questão interessante é o elemento subjetivo. Né? Qual é o ânimos que cerca ali o extorquidor, né? O extorsionador, já falaram até assim, né? Então, olha só, perceba que o elemento subjetivo é um crime doloso. É um crime doloso. Ninguém vai lá constrangir por culpa, negligência, não. É um crime doloso. Agora, perceba, tá? Presta atenção nisso. Que o crime de extorsão, ele tem um dolo especial. Um dolo específico. Toda vez que fala dolo específico, em qualquer crime, toda vez que fala assim, dolo específico, tu fica ligado. Por quê? Porque você sai do geral. Não é dolo, tem que ter um dolo específico. Qual é o dolo específico da extorsão? O dolo específico da extorsão é alcançar uma vantagem econômica indevida. Então ele não quer só constranger, não, ele não quer só o patrimônio, não, ele quer alcançar uma vantagem econômica indevida. Porque se você não perceber, qual a importância de entender o dolo específico? Porque se você ficar só no doloso, pode ser que alguém diga assim, então foi constrangimento ilegal, tem uma pena muito menor.
Então, por exemplo, a acusação no processo, ela precisa provar não apenas que houve constrangimento, não apenas que houve grave ameaça ou violência, mas precisa também provar que houve um interesse e uma vantagem econômica indevida. Pronto, agora virou o artigo 158. Senão, fica lá no 146. Então, cuidado com esse constranger que nós temos aí, tá? Porque o constranger, o mesmo verbo, está no 146, constrangimento legal, está na extorsão no 158 e está lá também, está presente lá no artigo 213, no artigo 213 do Código Penal, que é o nosso ali, o nosso, né, o crime previsto de estupro. E, gente, olha só, agora algo muito importante que eu quero tratar com vocês, e agora eu vou começar a lançar na tela, é algo relacionado à consumação e à tentativa no crime de extorsão. Vamos para a tela? Então agora é hora de nós observarmos como é que funciona a consumação e a tentativa. E aí eu peço que você já atente para tudo isso aí que está na tela, tá? Olha só. A extorsão é um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Tá com dúvida nisso daí? Dá uma olhadinha na parte geral. Tá? O que eu vou fazer agora é uma revisão. O que é, por exemplo, vamos observar, né? Olha só, o que seria um crime com crime formal ou um crime de consumação antecipada? O que seria isso? Olha só, minha gente. Crime, e aí eu volto para cá, olha só, vamos organizar um pouquinho. O que é um crime de concurso, um crime material? Um crime material é aquele que prevê um resultado e exige que esse resultado aconteça para se considerar consumado. Esse é o crime material. O roubo é um crime material. Ele exige que aconteça uma subtração de uma coisa, é a previsão do resultado, para que se considere consumado. Crime de homicídio é um crime material. Prevê qual o resultado no crime de homicídio? A morte. Quando é que o crime de homicídio está consumado? Quando a vítima morre. Crime de mera conduta. Agora, crime de mera conduta, ele não prevê resultado nenhum. Ele só diz o seguinte: portar arma sem autorização legal é crime. Portar droga sem autorização legal é crime. Acabou. E aí, vamos observando agora também, caminhando aqui para dentro desses crimes, observando ali o crime formal. Ele prevê o resultado. Tá aqui a extorsão, prevê que o resultado é a vantagem econômica, mas ele não exige que isso aconteça. Não? Não. Então, quando é que ele se considera consumado? No momento em que a vítima atende o comportamento do agente. Presta atenção nisso. Quando é que se consuma o crime de extorsão? É quando tem a vantagem econômica? Não. É quando a vítima faz o comportamento que o agente está pedindo. Ainda que ele não consiga obter a vantagem esperada. Ainda que ele não consiga, puxa vida, não foi o que eu queria. Desse mesmo jeito vai ter a responsabilidade. Eu vou mostrar para vocês, eu volto para a tela. Olha o que diz a súmula 96 do STJ. O crime de extorsão se consuma, olha só, independente da obtenção da vantagem devida. O que ele quer dizer? Para mim, estará resolvido o crime se você fizer o quê? Se você simplesmente, olha só, gerar, a partir do teu constrangimento, um comportamento na pessoa que ela não quer. Quebrou a autodeterminação, rompeu a vontade da vítima, pronto, o crime está ali devidamente caracterizado. Esse é o crime que nós estamos falando. Olha só, grava essa súmula 96 do STJ. E aí, é um crime instantâneo, tu anota, consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. Ainda que, olha só, não obtenha nenhuma vantagem. Então, tudo que eu falei está devidamente anotadinho aqui para que você possa compreender. Certo? Então vamos lá, vamos continuando, olha só, e aí nós vamos observar então esses três motivos, né, esses três momentos aí que nós temos na extorsão. A tentativa, ela é possível, né? É possível. Então imagine que eu chego lá com a pessoa e falo assim: "Ei, me dá aqui a senha do teu cartão de crédito, né? Então olha só, passa aqui a senha." E a pessoa revida, vai lá e bate. Ela foi constrangida? Foi. Foi mediante ameaça? Foi uma arma na cabeça. Mas ela fez o comportamento que a gente queria? Não. Extorsão na modalidade
tentada. Tudo bem? Então, assim, é muito curioso que você pode observar. Então, grava essas três fases que nós temos, os três estágios da extorsão. Primeiro é a tentativa, depois a consumação e, para terminar, o exaurimento. Quando é que é o exaurimento? Quando a pessoa chega ali, conquista o que quer, alcança o que quer. Quer ver? Olha, dá uma olhadinha nessa tela que ela vai falar para você, ó. Primeiro é a tentativa, você vai lá e constrange mediante grave ameaça ou violência. Depois, consuma, quando a vítima faz o que você quer. E o exaurimento é quando obtém a vantagem. Perceba só, tá? Perceba só que pelo intercrimes, pelo caminho do crime doloso, o exaurimento ele não faz parte do intercrimes. O exaurimento, gente, olha só, é apenas considerado para pena base, é apenas considerado para outros fins. Porque ele não pode aqui ser considerado como intercrimes. A fase do crime não faz mais parte de nada disso. Não faz parte de nada disso. Tá? A ação penal do crime de extorsão é a ação penal pública incondicionada. Outra dica que eu dou para você é o seguinte: toda vez que um crime envolver patrimônio com violência, tá? É ação penal pública incondicionada. É um crime grave, né, a gente está mexendo com patrimônio, está mexendo com integridade. Então aqui nós não vamos ter nenhum tipo de dificuldade para você precisar gravar. Pois crime patrimonial tem violência, tem grave ameaça, sim, nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Gente, pensa, é gravíssimo esse crime. Arma na cabeça, violência. Então o Ministério Público deve atuar independente da manifestação da vítima. E aí nós começamos agora a trabalhar com as formas específicas, tá? Agora nós começamos a compreender as formas especiais que estão relacionadas aqui ao crime de extorsão. Então, olha só, a pena ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade quando o crime for praticado por duas pessoas e envolver ou envolver emprego de arma. Emprego de arma. E aqui um detalhe, porque embora lá no Código Penal, né, nós temos agora a diferença lá no artigo no roubo para arma branca e arma de fogo e arma de uso restrito ou proibido, na extorsão não mexeram. Então fica assim, arma de fogo. Teve arma de fogo, arma branca. Olha só, arma imprópria. Já está ali gerando a causa de aumento e também o concurso de pessoas. Teve lesão corporal grave, a lesão corporal grave não vai ter, né, também aqui nós vamos ter também uma extorsão qualificada. Agora, eu queria te chamar a atenção porque é o seguinte, tá? Porque é o seguinte, a extorsão qualificada pela morte, consumada ou tentada, ela passou por um sério problema. E eu vou te mostrar essa novidade porque ela veio do pacote anticrime. Então, olha só. Agora, a disposição lá na Lei de Crimes Hediondos, eu estou na Lei de Crimes Hediondos, tá? Esse artigo 1º aí é da Lei 8.072/90, com a redação dada pelo pacote anticrime. Fala assim, ó, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, parágrafo 3º. Então, quando é que é hediondo? Olha só, quando houver qualificação pela restrição da liberdade da vítima e dessa restrição da liberdade da vítima ocorrer lesão corporal ou morte. E aí, ó, a minha pergunta é, se a extorsão qualificada pela morte, sem que tenha restrição da liberdade da vítima, ela é um crime hediondo? Aí você pode me dizer, não, por que tu está fazendo isso? Porque é o seguinte, ó, observa o que está aí. E agora eu vou te passar para mostrar o que está escrito no artigo 158, parágrafo 3º. Olha o que ele diz. O 158, parágrafo 3º, é aquela história do legislador colocar um bocado de coisa num dispositivo só. Isso atrapalha, gente. Por quê? Na primeira parte, que está de azul, é o crime mediante restrição da liberdade da vítima. Olha só. E a pena vai ser de 6 a 12 anos. E temos um outro crime, que é aquele crime de extorsão quando gera lesão corporal grave ou morte. Nesse daqui, eu vou aplicar as penas, olha só, previsto no artigo 2º, tá? No parágrafo 2º e no parágrafo 3º do Código Penal. E no parágrafo 3º, então aplica-se as penas previstas no parágrafo 3º. Daqui a pouco você vai ver, são penas bem severas. Então a pergunta que vem é a seguinte: será que a extorsão qualificada pela morte,
que é essa aqui, ó, gente, que está de vermelho. Será que essa que está de vermelha é hedionda? Essa é a minha pergunta. Por quê? Eu volto lá para a lei de crimes hediondos. O que está qualificado no parágrafo terceiro como hediondo é a qualificação pela restrição da liberdade da vítima. E quando ela ocorre lesão corporal ou morte. Então me parece, e aí já tem parte da doutrina dizendo o seguinte, a de azul aí, ó, quando ela gera lesão corporal ou morte, ela é hedionda. Mas a de vermelho não seria hediondo, porque ela está em outra parte. Então, olha como é que está a doutrina. O Gabriel Habib e o Marcos Paulo Dutra, eles dizem que não, que só é hedionda a parte azul. Por quê? Porque o legislador ele só colocou a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Agora, a outra parte da doutrina, a Patrícia Vanzolini, aqui faltou um azinho no nome dela, ela diz que há muita tecnia no dispositivo, mas ela compreende que o legislador quis dizer que tudo ali, quando tiver lesão corporal grave, embora né, não é só lesão corporal, mas lesão corporal grave, embora quando tenha morte, quando tenha restrição da liberdade da vítima, será crime hediondo, foi um vacilo do legislador, mas deve olhar para o espírito dele. O Rogério Sanches diz que tudo ali, agora, todo esse parágrafo terceiro está hediondo, porque o legislador diz assim, parágrafo terceiro, então está ali. O Guilherme Nutt também vai nesse mesmo sentido. Então, nós temos aqui alguns doutrinadores na primeira corrente, tá? Eu nem citei aqui, porque ele não escreve sobre isso, mas eu já ouvi ele falando. O Auri Lopes Júnior também afirma na corrente 1, embora ele coloque algumas críticas ali dizendo que não vai pegar, né? Ele acredita que não vai colar, não. Então, é essa situação que eu quero trazer aqui para vocês. E aí nós viemos no parágrafo terceiro, que ele fala extorsão mediante, né? Olha só, a restrição da liberdade da vítima ou sequestro relâmpago. Então, olha só, ou sequestro relâmpago. Essa aqui eu não tenho dúvida. Se ela gerar né, uma causa de aumento, se ela gerar uma causa de aumento, nós estaremos ali também diante desse tratamento penal mais severo. Então, olha só, é a famosa saidinha do banco. Isso acontecia muito, né, gente? Acontece ainda. A pessoa está saindo ali do banco, e aí o que acontece? O agente vai lá, ou pega em algum lugar e fica dando voltas com aquela pessoa até que alguém deposite o dinheiro na conta dela. Muitos mães, muitos avós aí são vítimas disso, né? Um WhatsApp aí com corrente, a pessoa está aqui presa, simula alguém gritando e etc e tal. Uma vez me ligaram, né, para isso daí. Eu falei, rapaz, espera aí que eu vou já depositar, né? Até agora, eu não disse que era golpe nem nada, não. Falei, rapaz, então você espera aí um pouquinho, né? Então, olha só, tá com um ano mais ou menos. Então, olha só, é a modalidade criminosa, eu acho que um pouquinho mais. Então, olha só, é uma modalidade criminosa com a gente constrange ali a vítima a ficar com um tempo relevante. Não é aquele tempo que fala assim, olha, me dá aqui a senha do teu cartão, bora, passa, passa. Não, ó, ei, vamos ficar um pouquinho aqui. Então, nessa situação aqui, essa extorsão, mediante esse comportamento, nós vamos dar um tratamento ali mais severo, que está no parágrafo terceiro, objetivando ali alcançar uma vantagem devida. Cuidado, porque se você leva ela para o cárcere, priva a liberdade da pessoa, sequestra, leva para um cativeiro e etc., ou prende dentro de casa, pronto. Aqui acabou. Aqui deixou de ser extorsão com essa saidinha, com esse mediante questão da liberdade da vítima, esse sequestro relâmpago. Deixou. Agora virou extorsão mediante sequestro do 159, que a gente não estudou. O 158, minha gente, olha só, é uma restrição da liberdade da vítima, mas olha só, não há encarceramento, não há encarceramento, tá? Não há uma finalidade de resgate. Às vezes você quer um depósito, mas às vezes você só quer que ela vá ali, né, e depois transfira o dinheiro, enquanto ela transfere, alguém fica aguardando para sacar. Então, é esse constrangimento, é o constrangimento que vai te dar entrega, não tem uma relação de troca com a privação da liberdade. Se houver privação, é o 159. As penas são muito pesadas, tá? Não sei se você está com o código aberto, eu espero que sim, ainda que seja com uma tela aí no computador, mas eu preciso te lembrar que se dá extorsão mediante a liberdade da vítima, ó, viu? O que eu te digo, né? Você fala assim, poxa, mas está um pouquinho complicado para aprender essa
Elon assim está me deixando um pouco confuso porque o artigo é confuso. Né? Ele colocou no mesmo parágrafo terceiro, ele colocou lá uma situação de restrição da liberdade da vítima e morte. Mas é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa porque se você observar, há um disparate nas penas. Restrição da liberdade da vítima, gente, olha só. Lá, se você observar, olha a pena, eu tenho aqui, ó, 6 a 12 anos. Restrição da liberdade da vítima que gera morte, olha só, que gera morte, aí você já, ou lesão corporal, olha só, lesão corporal, 16 a 24, já mudou. E se gerar morte? 24 a 30. É a pena mais pesada que nós temos aí no Código Penal. Então, cuidado quando nós estamos falando nessa situação envolvendo a extorsão. Claro que se o crime acontecer contra outra pessoa, né, se o crime for ali praticado e a gente gerar lesão corporal grave para uma pessoa e gerar lesão corporal e matar outra pessoa, cuidado, porque você aqui está gerando grave ameaça e violência contra essa pessoa e mata um terceiro, pode ter até concurso material, com homicídio, com lesão grave, que for praticada lá. Porque essa daqui eu estou praticando neles, esse crime. E lá eu estou tendo um outro crime. Aquela pessoa estou matando porque está matando, porque ela não pode fazer nada. Né? Ela não pode fazer o comportamento que eu quero de A, não é de B. Então, cuidado quanto a isso. E para terminar, eu queria trabalhar com vocês com a sextorção. Tá? A sextorção está aí no código, nas mídias, redes sociais, né? Se ouviu essa expressão, sextorção. E aí a gente tem que encontrar, tipificar essa conduta. O que seria sextorção? O que seria sextorção? Meus amigos, é o seguinte, para a gente começar a entender o que seria, preste atenção naquilo que a gente tem que aqui fazer um estudo muito grande. Por quê? Se eu envolvo apenas, eu quero constranger a pessoa, né? Isso geralmente acontece com o quê? Com vídeos, fotos, olha, eu quero espalhar, eu quero obter isso, e aí eu fico ameaçando a pessoa a fazer um comportamento. Isso é constrangimento ilegal. Então, quando a pessoa utiliza um vídeo, né, uma pornografia ali, vamos dizer, de vingança, e aí o que acontece? A pessoa vai ali, quer fazer isso, isso é um constrangimento ilegal. Agora, cuidado, se ela tira esse vídeo, essa foto, né, uma informação que ela tem da vida da pessoa, e ela quer agora um ato libidinoso, agora virou estupro. Então, eu vou divulgar esse vídeo, essa foto, colocar no Instagram, fake e tal, não sei o quê, mas se você me praticar um ato libidinoso, isso é estupro, está constrangindo a pessoa mediante uma grave ameaça. Olha, a grave ameaça é um mal injusto, que a pessoa não é sério, que a pessoa não é obrigada a tolerar, né? Então, olha só, tira a paz, tira a tranquilidade, é estupro. E para terminar, pode ser extorsão mesmo. Você fala assim, olha, se eu não me pagar, eu vou divulgar. Então, a sextorção, que é aquele comportamento de ameaçar a pessoa através da divulgação de fotos, vídeos, enfim, naquela situação, ela deve ser retrabalhada a partir de o que é a pessoa com a divulgação. Ela quer apenas um comportamento, constrangimento legal. Ela quer um ato libidinoso, uma construção carnal, ela quer estupro. Ela quer uma vantagem econômica, extorsão. Grava isso aí para deixar bem claro. Faço agora com vocês aquele joguinho, né, que você já sabe. A extorsão é um crime pluriofensivo, ofende tanto o bem jurídico, que é o patrimônio, quanto a integridade física ou a liberdade individual. A extorsão, ela não pode ser praticada mediante violência imprópria, que é aquela do roubo, né? Ou outro meio de reduzir a defesa, não tem aqui. O elemento normativo é vantagem econômica indevida, lembra, porque se a vantagem indevida for outra, pode ser constrangimento legal ou estupro, e se for uma vantagem devida, é exercício arbitrário das próprias razões. O que é o mal? É a indevida vantagem econômica, são futuras, tá? E aí lembrar, né, que não temos continuidade delitiva entre roubo e extorsão para o STF e para o STJ. Coloco divergência, que na doutrina você vai encontrar sim, alguém defendendo isso. Lógico, é uma corrente doutrinária que ela existe. Mas no STF não se pode falar. Tá? Não admite a modalidade culposa, é um crime doloso, mas com dolo específico. Qual é o dolo específico, hein? Olha só, alcançar vantagem indevida econômica. Só lembrando desse dolo específico que você sai do constrangimento ilegal. Só lembrando desse dolo específico que se você não confunde com estupro. Admite a tentativa,
a ação penal pública é incondicionada, e a extorsão qualificada pela morte, consumada ou tentada, ali me parece que é crime hediondo, me parece que é crime hediondo. Aqui, gente, coloca um asterisco para que você possa, geralmente, ali dar uma trabalhada. E para finalizar, eu quero te lembrar que o roubo e a extorsão, como é que a gente diferencia? No roubo, o ladrão subtrai. Na extorsão, gente, o extorsionário, o que acontece? O agente ele faz com que a vítima entregue a coisa. Ele faz com que a vítima entregue a senha. Ele faz com que a vítima dê aquele comportamento que ele está interessado. No roubo, a colaboração da vítima é dispensável, porque se ela não entregar o celular, a pessoa vai lá e toma, bate o celular, cai no chão e leva. Agora, na extorsão, se a vítima não der a senha do banco, gente, não tem como o crime estar consumado, não tem como a gente conseguir a vantagem. No roubo, a vantagem buscada é imediata. Eu já quero patrimônio, eu já quero dinheiro. Não. Na extorsão, eu quero geralmente a senha do cofre, a senha do banco. Eu quero algo que vai me fazer chegar lá na vantagem econômica. Por isso que ela é imediata, ela demora um pouquinho. No roubo, a coisa é móvel. Subtrair coisa alheia, móvel. Na extorsão, a coisa é imóvel. Móvel pode ser, né? Eu quero ali a senha do banco, eu quero dinheiro, pode ser uma coisa móvel. Ou imóvel. Tá? O que é um imóvel aqui, por exemplo? Eu quero que você assine a transferência da casa. Eu quero que você renuncie à herança. São situações em que nós podemos trabalhar dessa forma. Então, esse quadrinho aí, eu espero que te ajude. Eu vou colocar também no Instagram, tá? Para que você possa ler de vez em quando, fizer a revisão, guardar como um print para os seus estudos, para que você não possa ter nenhum tipo de dificuldade, Eu termino essa aula mais uma vez fortalecendo a questão que é necessária, que você possa, de maneira ali, deixar bem claro, né, para você a importância de acompanhar como vai se dar pela jurisprudência essa análise, se a lesão, a extorsão, quando ela tem um resultado morte diretamente, se ela naquela situação, deixa eu só colocar aqui, que é a divergência do crime hediondo. Pronto. Olha só. O cuidado que tem que ter quando nós estivermos tratando da extorsão direto pela morte, aquela que não passou pela restrição da liberdade da vítima, mas já gerou morte, se ela é hedionda ou não. Eu acredito que essa é a dica que você tem que analisar. O que eu estou vendo na doutrina é que está dividido. Na doutrina está dividido. Na jurisprudência não tem. Agora sim, eu digo para você, nós estamos hoje, essa aula está sendo gravada dia 19 de maio de 2020. O que é possível aqui a gente também analisar? É que às vezes, né, os doutrinadores propriamente, eles mudam de ideia, né? Eles observam, né? A gente vai ali analisando com mais calma, enfim, e aí você vai ali depois e aí acaba mudando de ideia. Mas é possível, vamos aguardar o que a jurisprudência vai dizer. Eu digo para você que, embora eu acredite que seria mais interessante, né, essa ideia que o Gabriel Habib diz, Marcos Paulo, porque ele não falou sobre isso, mas a gente sabe que o nosso legislador, gente, ele faz artigos de qualquer maneira. Então, o que acontece? Provavelmente, todo o parágrafo terceiro ali deverá ser considerado, meu pitaco, tá? Meu pitaco, deverá sim ser considerado hediondo. Tá? Eu acredito que é isso, embora tenha sido assim um vacilo muito absurdo. O legislador deveria consertar isso, resolver logo isso, tá? Para que a gente não possa observar. Quando é que a gente vai verificar isso? Quando alguém foi condenado pela extorsão, morte, e vai entrar agora na execução penal para tentar diminuir a pena, para arrancar a hediondez para fim de progressão. A gente vai verificar se isso foi como foi tratado ou não. Tudo certo? Eu vou lançar mais uma vez aqui o quadro, porque ele já está atualizadinho, olha só. Sequestro relâmpago, que é aquele da restrição da vítima, né, a mera privação. Olha só, que é ali, cuidado, que é aquele, quando tem a restrição da liberdade e não a privação, é o sequestro relâmpago. Porque se tiver realmente a privação, é o 159. Lembrar que esse sequestro relâmpago aqui, com restrição da liberdade da vítima, ele é considerado um crime hediondo quando ocorre lesão corporal. Também o legislador colocou lesão corporal, ele não era para ter dito grave, né, lesão corporal, porque a qualificada da extorsão não é quando tem lesão corporal, é quando tem lesão corporal grave. Ainda tem mais esse detalhe.
ou morte. Nesses casos, nós estaremos diante de um crime hediondo. Então, Elon, tu está me dizendo que um crime de extorsão que tenha restrição da liberdade da vítima, só restrição, sem lesão corporal, sem morte, ele não é hediondo? Não, isso não é hediondo. Isso você pode ficar tranquilo que esse não é hediondo. Tem para ser hediondo, tem que gerar lesão corporal, como ficou ali meio estranho também no parágrafo terceiro, ou morte. Tá? E aí não esquece, pela última vez, olha, acompanha como é que vai ficar dando tratamento para a extorsão com resultado morte, sem passar pela restrição. Essa hedionda ou não, eu te mostrei já as duas correntes daquilo que está sendo produzido. Me parece que essa corrente mais ampla, ela vai ganhar espaço, e toda essa corrente que é mais ampla, ela critica o legislador, dizendo que ele não deixou claro isso. Então, isso dá argumento para outro, porque o Código Penal, a legislação ela tem que ser clara, uma lei tem que ser certa, estrita, então tem que também ser levado em conta. Tudo certo, minha gente? Então, não esquece dessa diferença de roubo e extorsão. Até gostei desse quadrinho. Olha só, muito legal. Fiz um vídeo há um tempo sobre roubo e extorsão, sei lá, uns 4, 5 anos. Deve estar por aí ainda, pelo YouTube. Mas é importante que você lembre sobre isso. Qual é a diferença básica? Pensa assim, ó, no roubo, a pessoa ou entrega, ou o agente vai lá e subtrai. A vítima pode até entregar, mas se ela entregou, não era uma condição sine qua non, não era indispensável. Na extorsão, não. O agente só consegue o que ele quer se a vítima fizer a sua parte, entregar a senha, dar a informação de alguma maneira. Beleza, gente? Grande abraço. Era isso, crime de extorsão. Valeu!